Graça e paz a todos os irmãos e irmãs da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por você ter clicado neste vídeo. Nós iremos começar uma série de estudos da Bíblia Sagrada. Nós vamos fazer algumas observâncias acerca do Evangelho. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a você por participar comigo nesta nova jornada, uma jornada de aprendizado, e eu tenho certeza que será muito útil para nós. E para logo de início, para nós começarmos, é claro que da maneira correta, gostaria que você procurasse aí na sua casa uma Bíblia, que você tivesse uma Bíblia em suas mãos. Comece já a ter intimidade com este livro sagrado, do qual contém aqui as Escrituras, aquilo que Deus deixou para nós. Sempre eu costumo dizer que a Bíblia Sagrada, ela é um presente de Deus, é uma carta de Deus para as nossas vidas. Aqui nós temos várias instruções, né? Aqui nós temos orientações a serem seguidas, aprendizado a serem aprendidos. Há muitas das coisas aqui que ainda nem foram descobertas ainda. Quem sabe você não possa descobrir algumas dessas coisas, né? Eu quero que você procure aí na sua casa uma Bíblia para nós começarmos essa jornada de estudos nos Evangelhos. Importante dizer um pouquinho sobre a Bíblia, que aqui existem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento é onde nós, os cristãos, usamos mais, né? Que aqui fala mais de Jesus Cristo, a nova aliança. O Antigo Testamento, ele é mais usado pelo povo judeu, pelos palestinos, o povo islâmico. Aqui nós já estamos com a nossa Bíblia Sagrada em mãos. Aqui nós vamos começar a observar. Aqui temos 39 livros do Antigo Testamento. Nós vamos começar por aqui, que são os Evangelhos, né? São 27 livros. Nós vamos começar a observar aqui o que o escritor do Evangelho de Mateus ele tem a nos ensinar, a nos dizer. Pega aí a tua Bíblia, abra no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Já vamos começar a meditar aqui a partir do parágrafo 1. A epígrafe do texto é a genealogia de Jesus Cristo. Importante dizer também sobre a epígrafe. A epígrafe é o texto, é o título do texto, né? Nós temos o texto que está mais abaixo e nós temos a epígrafe. Sempre que eu citar a epígrafe, que é o título, que está em cima. Por isso que às vezes eu tenho preferência de Bíblia que ela tem bem poucas epígrafes. Por quê? A epígrafe ela foi feita por homem e algumas delas estão um pouco equivocadas, né? Mas vamos nos atentar pela palavra aqui. Já temos aqui no primeiro parágrafo do capítulo 1 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, né? O que esse primeiro parágrafo aqui, nesse primeiro capítulo, tem a nos dizer? Ele fala um pouco sobre a genealogia de Jesus Cristo. Você vai observar aí, você vai ver que tem vários nomes, desde Davi, Abraão, Isaac, Jacó, né? Todos ali a geração de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi pessoa real. Jesus Cristo era como eu, como você, né? Tanto tem vários textos da Bíblia que Jesus chorou, que Jesus teve fome. Por quê? Jesus era um ser humano. Então ele nasceu no meio de um povo. Importante dizer que filho de Deus. Isso é importante. Apesar de Jesus ter uma parte humana, porque nasceu dentro de uma geração, né? A geração israelense, a geração do povo de Israel, Jesus também era, né, tinha uma parte humana nele, apesar de ser filho de Deus. Então aqui neste primeiro capítulo você vai ver uma série de nomes, um monte de nomes, né, de Abraão, Isaac, Jacó. Você vai, né, longe aqui na geração de Jesus Cristo. Já diz que são 14 gerações, né? Você pode ver ali que o Evangelho já começa. Mateus achou importante demonstrar ao povo daquela época que Jesus haveria de vir, que aquele Jesus que veio
era o que as profecias estavam indicando. Ele era da geração de Davi, era a geração de Abraão. Ele nasceu entre o povo judeu, né? Jesus era o Messias, né? Então aqui nós vemos que Jesus não é um ser mitológico, é uma pessoa real. Aqui já aqui neste mesmo capítulo fala do nascimento de Jesus Cristo, né? Fala da visita do anjo que Maria teve com Jesus Cristo. Vou ler um capítulo aqui, um versículo do mesmo capítulo 1, 21, né? E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará pelo nome Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. Você vê, meus irmãos, que aqui nós já vemos as profecias indicando que Jesus Cristo era a presença de Deus, era como se fosse Deus conosco, mas Jesus Cristo é Filho de Deus, né? Aqui temos a visita dos magos do Oriente, que reconheceram Jesus como sendo rei através dos seus estudos, né? Aqui em seguida vemos a fuga de Jesus para o Egito e a matança dos inocentes. Herodes revoltado ali, né? Porque Jesus era uma ameaça. Com certeza, tendo contato ali com os mestres, os sábios, com certeza ele ficou sabendo que esta profecia já existia de tempos, que Jesus vinha como um novo rei. Imagine-se só, ele enfrentar um rei com a mesma astúcia que Davi teve, né? Davi, que foi um guerreiro de batalha. Então isso amedrontou muito ele, e por causa disso ele resolveu sacrificar crianças para ver, né, se desta forma conseguia parar o rei dos reis. E continuando aqui, eles, depois de que Herodes morre, eles voltam. Eu estou falando aqui de uma maneira abreviada para que você possa compreender. E é claro que quando nós chegarmos em alguns textos que nós precisamos dar uma atenção, e são nos ensinamentos, são nas orientações que Jesus nos passa, é claro que nós vamos ter uma atenção maior e redobrada através desses ensinos, né? Aqui, aí Jesus volta depois que Herodes está morto, ele volta para o Egito. E nisso, mais para frente, nós vemos a história de João Batista. João Batista era um pregador itinerante, ele pregava fora das regiões do templo, né? Apesar dos saduceus, os fariseus daquela época, toda essa classe de entendidos vinha até ele para ser batizado. Aí nós ouvimos falar que João Batista tinha alguns discípulos, né? Parece que João Batista, ele veio, que nem a escritura mesmo diz, ele veio para preparar o caminho para Jesus. Então, João Batista ali tinha os seus discípulos. Provavelmente, assim, que pelo menos que a gente observe, que nós entende que havia algum pensamento diferente de João Batista com o pensamento do povo. Porque João Batista normalmente os advertia, sempre falava: raça de víboras, quem vos ensinou fugir da ira vindoura? Ele sempre estava advertindo o povo, sempre, presta atenção, né? Não é assim que funciona. Parece que Israel já estava envolto naquela religiosidade, né? Estavam deixando das coisas simples, né? Que eram as pessoas abandonadas, estavam mais apegados à lei de Moisés do que o amor, o que a compaixão, do que todas essas coisas, né? E João Batista ali já começa ali a orientar os seus discípulos, né? Aqui nós vemos a partir do capítulo 3 as orientações de João Batista ali. Aí o batismo de Jesus, né? Jesus escolheu ser batizado por João Batista, né? Tantos outros, né, que eram muito bem mais vivos, muito mais conhecido do que João Batista, e pessoas importantes naquela época. E Jesus simples escolheu ser batizado
por João Batista, né? Inclusive tem um episódio que ele chega até João Batista diz a ele: eu que careço de ser batizado por ti, né? Daí Jesus fala: não, para que se cumpra tudo, é melhor você me batizar, né? Inclusive, quando João Batista avista Jesus vindo até ele, ele o aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Que maravilha, eu fico até emocionado, irmãos, emocionado. Quão falho que nós somos, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Parece que estava vindo. Parece que tudo aquilo do Antigo Testamento começa a fazer sentido a partir de Jesus Cristo, né? Eis o Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro preparado por Deus. Porque antigamente, irmãos, o que era feito? Os sacrifícios. Os sacrifícios. Era pegado um cordeiro, um cordeirinho. Esse cordeiro não podia ter nenhuma falha no seu corpo. Nada da sua genética podia estar errado. Tinha que ser um cordeiro perfeito. Um cordeiro não poderia ter deficiência. Se faltasse uma unha nesse cordeiro, não poderia servir para o sacrifício. E esse animal que não fez nada a ninguém, esse animal era levado para ser sacrificado. Não é, irmãos, isso não significa que Deus gostava de ver um animalzinho inocente sofrer. Deus estava ensinando o povo de Israel que futuramente Jesus ia vir como Cordeiro de Deus. Eles tiveram dificuldade em entender isso, irmão. Deus não gostava de sentir cheiro de animal, de bichinho inocente. Tanto que isso daí, todo o pecado que o ser humano tinha, ele transferia esse animalzinho. Esse animalzinho era sacrificado, esse animalzinho inocente. Mas desta forma é que Deus estava ensinando o povo de Israel, mostrando que sem sacrifício não há perdão, sem derramamento de sangue não há perdão, né? E eles demoraram a compreender. Então João Batista observa Jesus Cristo vindo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus por isso, irmãos. Eu fico até emocionado, né? Ali quando Jesus é batizado por João Batista, o Espírito Santo de Deus desce em formato de uma pomba, né? Quando Jesus vai começar o seu processo de começar a anunciar as boas novas do reino. E logo após o batismo de Jesus Cristo, nós temos a tentação. Quando Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, né, irmãos? Esse é um importante trecho, também mostra, assim como acontece com Jesus Cristo, acontece nas nossas vidas também. Nós somos tentados a ser errantes, tentado a ser falhos, é todo dia. Não importa se você é cristão ou não cristão. Quem já não sofreu uma tentação, né? Quem já não se viu de uma situação que você poderia tirar proveito, mas mesmo assim essa situação sendo errada, né? Todos nós sofremos tentação. Quantos não sofrem tentação sendo às vezes casado com sua esposa, né? Tendo uma família, sofre esses tipos de tentações, né? Que são fora dos padrões que a Bíblia nos orienta, né? Todos nós sofremos tentação. Não foi diferente com Jesus. Mais ainda com Jesus sendo Filho de Deus, né? Que nem João Batista, o Cordeiro de Deus, né? Aqui está a tentação de Jesus Cristo. Eu vou ler um pouco sobre a tentação de Jesus Cristo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ó, para você, tentando colocar dúvida no coração de Jesus Cristo. Se tu és filho de Deus, é claro que Jesus era filho de Deus, mas mesmo desta forma, ele tenta plantar dúvidas. E da mesma forma acontece comigo e com você, a todo momento pondo dúvidas. Será que realmente Deus existe?
Será que Jesus se importa com você? Se importa sim, meu irmão, se importa sim, né? E ele atacou ali, ele sabia o que Jesus, qual que era a necessidade de Jesus, o alimento, o pão. Jesus já estava 40 dias sem comer, né? Sem se alimentar. Então ele já enxergou esta necessidade de atormentá-lo com o que ele mais queria. E muitas vezes é assim. O mal, o inimigo do bem, ele nos atrai por aquilo que muitas vezes que nós estamos precisando, necessitando, alimento, dinheiro, essas coisas que ele usa para atrair as pessoas. E ele, porém, respondendo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha que maravilhoso, irmãos. Queria dizer para você que nós somos sustentados por toda a palavra que sai da boca de Deus. É alimento, né? Jesus inclusive fala isso, né? Lembra daquele episódio em que Jesus está no poço lá, que ele encontra aquela mulher, né? Os discípulos foram buscar comida e voltam, e ele tem um episódio que ele fala: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, né? Trabalhar para o evangelho, o que eu estou fazendo aqui é como se fosse comida para mim. É muito bom se alimentar da palavra. Eu tenho certeza, às vezes no começo vai parecer um pouco estranho, mas com o tempo também você vai passar a ser alimentado por esta mesma palavra, né? Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para tomar-te as mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Veja aqui que ele transportou, ele tentou de todas as maneiras convencer a Jesus Cristo. Tudo isso daqui te darei. Um importante ensinamento nessa parte também, porque isso pertence. Então todas essas governanças desse mundo está debaixo da autoridade de Deus, mas tem influência maligna, irmãos. Nós vemos que este mundo, eles não colheram 100% os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Este mundo pertence ao maligno, irmão, né? Tá debaixo da autoridade de Deus, mas o grande governador deste mundo é Satanás, irmão, Satanás. É ele que manda nas autoridades, é ele que manipula os poderes deste mundo, porque senão, como que eu ia oferecer uma coisa de qual eu não sou dono? Uma coisa de qual eu não tenho posse? Imagina eu, Michael, for vender algo para você. Por exemplo, vou vender esta xícara para você, mas eu não sou dono dela. Satanás ofereceu a Jesus aquilo que era dele. Aquilo que é dele é o mundo, essas coisas do mundo, essas coisas malignas, a maldade, tudo isso que circunda toda a nossa nação. E Jesus respondeu a ele, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Novamente transportou aqui a parte onde eu li. Aqui daí fala: então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao teu Deus adorarás, somente ele servirás. Então o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e o serviam. Vai-te, Satanás, vai-te embora, saia da minha vida, eu pertenço a Cristo. Determine isso na tua vida. Por mais que o tentador venha te tentar, que as tentações venham te tentar, determine isto na tua vida. Vai-te, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorará. Às vezes a nossa mente acaba sofrendo seta maligna, pensamentos negativos todo momento chegando na nossa cabeça, na nossa memória. Vai-te, Satanás, vai-te. Afasta desses maus pensamentos. Você pertence a Jesus, a Jesus, a Jesus, somente a ela. Aqui, nesse próximo episódio, nós vemos Jesus
em Galiléia e seus primeiros discípulos. Nós já estamos chegando já a partir do capítulo 5. Então nós fizemos uma breve introdução bíblica desde o nascimento de Jesus até o capítulo 5. Eu vou fazer vídeos curtos, né? A cada 5 capítulos nós vamos estudando, meditando de uma forma esclarecida, né? É claro que eu não vou ficar minuciosamente. Aqui temos muitas coisas importantes aqui a partir do capítulo 5, né? Aqui, aleluia. Aí nós vamos estar aprendendo sobre o Sermão da Montanha e as Beatitudes. Então nós vimos que Jesus, né, nasceu lá em Belém e tal, veio de família de raiz judaica, né, nasceu dentro do povo palestino. João Batista batizou, né, o Espírito Santo desceu sobre ele, né, e assim Jesus começa, a partir deste momento, começar o seu ministério. Gostaria de lhe agradecer a você que participou até agora desta primeira aula, onde nós observamos o Evangelho segundo escreveu Mateus, né? Deus abençoe a sua participação, que você continue a estar comigo nesta jornada de aprendizado. Nós estudaremos a palavra de 5 em 5 capítulos, né? Sempre tendo em mãos a Bíblia Sagrada, para que nós possamos meditar de uma forma mais abrangente, e você tá pegando também intimidade, tá folheando este livro maravilhoso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua família, que Deus possa concluir o seu projeto na sua vida também. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, um abraço a todos. Muito obrigado.